automatize tudo. Pense em automação de testes primeiro. Bom, eu vou começar o vídeo com essa afirmação aqui, um tanto quanto polêmica na nossa área, para trazer uma reflexão sobre algo que eu estava pensando e observando, que eu vejo muito no LinkedIn. O que eu mais vejo no LinkedIn são postagens da galera de QA falando assim, automação não é tudo, você pode se complicar se você só pensar em automatizar e depois não vai conseguir manter e tal. O mais importante é você pensar numa estratégia de testes, montar uma estratégia coerente, aí sim ver o que vale a pena automatizar e tudo mais. Enfim, você sabe, você é da área, você sabe do que eu estou falando. Esse tipo de post tem de monte no LinkedIn. Não estão errados, pelo contrário, estão certíssimos, eu concordo com cada um deles, mas eu quero trazer a seguinte reflexão. Na nossa área, no Brasil, ainda existe uma grande parcela de pessoas da área de qualidade de software, de QA, que são resistentes à programação. São resistentes a ter que aprender programação e automatizar testes. Eu diria que a maioria, tá? A maioria ainda é resistente a isso, ou são pessoas que entraram na área lá um pouco mais para trás aí, já tem alguns anos de carreira, mas era uma época que a automação não estava tão em alta e tão necessária quanto hoje em dia, e a pessoa acabou ao longo desses anos, não se atualizando, ou até por receio de ter que aprender a programar e de ter que aprender a automatizar, essa pessoa ainda não automatiza, ainda não aprendeu isso. E esses posts, na minha visão, eles encorajam que essa pessoa continue a não buscar se tornar um QA mais técnico. Sabe? Se a gente estivesse numa situação onde a maioria dos lugares que você trabalha tem ali um monte de coisa automatizada, a ponto de você se preocupar com o caos que aquilo virou e fazer o post falando, não automatize tanto assim, tudo bem, isso faria sentido a gente incentivar tanto a pessoa, mas essa não é a realidade do QA do Brasil atualmente. Ainda não é, pelo menos, sabe? A maioria das empresas que eu trabalhei tiveram dificuldades com a automação de testes, porque não tinha pessoas qualificadas, pessoas com conhecimento suficiente para começar aquilo do zero, ou manter aquilo, ou crescer aquilo e a ponto de uma forma sustentável, ou a própria empresa não incentivava aquilo. Então ainda não é um problema tão grande, na minha visão, e com base nos depoimentos que eu já colhi, nos vídeos que eu já vi, em empresas que eu já trabalhei, ainda não é um problema da gente entrar em várias empresas aí pelo Brasil e falar, nossa, tem tanta coisa automatizada aqui que virou um caos, não dá para manter isso, sabe? O que você acha? Você já passou por esse cenário? Ou vê que esse cenário é comum? Na minha visão não é, por isso que eu estou trazendo essa reflexão. A gente, com esses posts, acaba amaciando o ego ali daquela pessoa que escolheu não automatizar. Ela vai ler aquilo e vai falar, olha, tá vendo? O que eu faço é muito importante. Não preciso aprender a automatizar porque a automação não é tudo. E aí ela começa a se resguardar com essas afirmações, sendo que, sim, todas as empresas hoje em dia procuram QAs que saibam automatizar. E na minha opinião, ter um caos automatizado, para mim, na minha opinião, é mais fácil de você regularizar e colocar em ordem aquela automação e, enfim, dar uma enxugada naquilo e organizar. É um pouco mais fácil do que você ter um sistema gigantesco com zero automações e você ter que manter aquilo na unha, os testes manuais 100% a cada release, a cada versão que é entregue. É caos dos dois lados, beleza. Mas para mim é um pouco melhor se tiver coisa automatizada que não precisaria e que está dando muita manutenção, a gente revisitar aquilo, refatorar, reorganizar tal, é menos pior do que trabalhar, sei lá, com um RP que não tem nada automatizado, mudanças, quebra coisa aqui, quebra coisa ali, e a gente não consegue dar conta dos testes. Não seria melhor ter uma automação, testes automatizados que, por mais que não estão com aquela qualidade que a gente busca, mas, enfim, tem um monte de testes automatizados ali, alguns que não fazem tanto sentido, outros que fazem e tal, mas pelo menos eles estão exercitando várias partes do código. Enfim,
na minha visão, esse problema de ter muita automação e você ter que revisitar aquilo ou refatorar um pouco, enfim, revisitar essa estratégia, é um problema um pouco menor do que você não ter nada. Então, não é uma realidade do brasileiro hoje, do QA brasileiro, na maioria das empresas, entrar e você ver um ambiente com muita automação, com integração contínua, testes rodando continuamente, todos os dias, enfim, não é uma realidade. Aí a gente vê vários posts incentivando a não automatize tudo, não sei o que lá, colocando vários empecilhos para a pessoa começar a automatizar que aí, tipo, a gente acaba sem querer, tá? Eu sei que a intenção é boa, a gente acaba sem querer incentivando as pessoas ou falando para as pessoas que não é tão importante assim. É sim muito importante, e o que vai te destacar na carreira de QA é se tornar um QA mais técnico. Isso vai te destacar, tá bom? É importante que saibamos estratégia, conceitos, engenharia de software, né, todo o ciclo de desenvolvimento. É importantíssimo, mas isso todo mundo tem que saber. Nós, QA, temos que saber, enfim, desenvolvedores têm que saber. Claro, a gente sabe com um viés mais voltado para a qualidade de software, a gente é especialista nisso. Mas todos os QAs têm que saber isso. E qual é o diferencial? Tem QAs que não gostam de programar e não gostam de automatizar. Se você aprender isso, você vai se destacar. Então, ponto. Aprender automação vai te destacar no mercado de trabalho, inclusive para fora. Se você quer uma vaga trabalhando remoto para o exterior, dificilmente você vai encontrar uma que não vai exigir que você saiba programar. Boas vagas, eu nunca vi nenhuma boa, com salário bom, aquele salário bom mesmo, em dólar, sabe? Eu nunca vi nenhuma dessa vaga que não exija que o QA saiba programar, saiba um pouco de DevOps, saiba, enfim, testes de API, testes mobile, enfim. São vagas que exigem autoconhecimento técnico de QA. Até mais do que o conhecimento teórico e o conhecimento de estratégias, porque meio que está implícito que você precisa saber aquilo antes de ser um QA mais técnico. Claro que tem a pessoa que é extremamente técnica e negligenciou a parte conceitual? Tem, mas ainda assim o mercado dá mais valor para quem é mais técnico, sabe? Então, se você unir os dois, você já é bom aí na parte de estratégias, de técnicas, de teste exploratório, enfim, testes manuais, beleza. Se você aprender, se tornar uma pessoa mais técnica, aprender a programar bem e aprender a automatizar, você vai se destacar. Se colocar o inglês aí nessa lista, então, se prepara para decolar na sua carreira, tá bom? Eu quis trazer essa reflexão porque é uma coisa... Eu tenho visto vários meses esse tipo de post, sempre que eu olho, eu reflito e penso nisso que eu tô te falando. Então, resolvi abrir a câmera aqui e falar como se eu estivesse conversando com alguém aí da área, compartilhar. Mas você tem todo o direito de discordar de mim e a discussão é sadia. Só colocar aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor, sabe? Às vezes tem algum ponto que eu não vi quanto a isso, ou algum dado que eu trouxe aqui, que são dados com base na minha percepção, não fiz nenhuma pesquisa a fundo, tá? São com base na minha vivência, na minha vida e na minha experiência como que é ao longo aí de 16 anos, tá bom? Então é isso, compartilhando, finalizando esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer o vídeo sobre a nossa área aí. Até a próxima!